Vocês respondem. O que o sétimo mandamento nos ensina? Resposta. Tá bom, vamos ficar só no 108, depois a gente vai para 109. Na resposta de número 108, ele diz, o que esse mandamento vai nos ensinar a respeito do sétimo mandamento? O que ele nos ensina? E ele responde, toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. O que é amaldiçoado por Deus? O que significa dizer amaldiçoado por Deus? Eu sei que a gente usa muito essa palavra assim, não é uma palavra desconhecida para nós. Mas o que isso implica realmente ser amaldiçoado? Ser amaldiçoado. Diga aí, Douglas. Abominado? Rosana, o que significa essa palavra amaldiçoado? Hã? É uma coisa ruim, né? Irmã Leza. Mas o que é isso, amaldiçoar? O que a senhora acha que é, irmã Noemi? Para começar, é uma palavra muito triste, como se fala, amaldiçoar, qualquer coisa. Não tem poder para isso, Satanás. Nem Satanás tem poder para isso. Mas vamos lá. Irmão Jorge, o que o senhor acha? O que significa essa palavra amaldiçoar? É só coisa ruim. Irmão Jair, muito bem estar aqui. Desejar o mal. Quando a gente pensa nessa palavra, a gente só associa essa palavra maldição ou amaldiçoar. Quem é que está amaldiçoando? Quem pode amaldiçoar? Deus. Por que Deus pode amaldiçoar? Hein? Porque Ele é Senhor. Mas Deus não é bom? Se Ele é bom, por que Ele vai amaldiçoar? Juízo, justiça e fogo consumidor. E o que tem a ver a maldição com isso? O que tem a ver a maldição com isso? Ele que determina. Determina o quê? Tanto o que o homem faz de bom como o que o homem faz de ruim. Ele determina o que o homem faz de bom e o que o homem faz de ruim. Eu estou entendendo o que tu está dizendo, mas as tuas colocações estão erradas. Porque se Deus determina o que o homem faz de bom e o que o homem faz de ruim, na verdade Deus não determina isso. Ele determina o que é certo e o que é errado. E ao determinar o que é certo e o que é errado, e a gente traz somente uma única lei que foi dada ao homem, lá no Jardim do Éden, que Deus disse que era para o homem fazer, e podia comer de tudo, não podia? Só não come dessa, porque o dia que tu comer, tu vai morrer. A maldição, ela é o resultado claro de uma desobediência de Deus. Havia maldição no Jardim do Éden? Sim ou não? Até a transgressão não? Tem certeza, Júlia? A árvore é uma maldição? Ah, ela trouxe maldição, mas é maldição ela? Era uma coisa ruim a árvore? Era? Aonde estava? A Bíblia diz que ele fez todas as coisas. A árvore não foi Deus que fez? Então a árvore é o quê? Ah, na desobediência, não na árvore. A árvore em si não tinha veneno. Não matava o homem.
pelo ato de comer, assim, não tinha nada dentro do fruto que o homem comesse, ele morreria por causa que o fruto está envenenado. Senão Deus dizia, olha, eu estou fazendo um fruto que é envenenado, não coma. Não é assim que nossa mãe e nosso pai nos ensinaram? Não pega nisso porque tem veneno. Não é verdade? Outras vezes ele diz, não pega nisso porque eu não quero. Tipo assim, não mexe com o fogo é mau? Aonde que o fogo é mau, irmã? Queima o quê? Ah, se você botar a mão, o fogo não é nada. Não tem ética no fogo, não tem valor moral o fogo. Ele é uma coisa. A mãe diz, não pega, para o quê? Para você não se queimar. Mas ele não que ele seja ruim. Porque se ele for ruim, ele não pode ficar em nossa casa. Ou você coloca coisas ruins na sua casa? Não coloca. Tudo tem um propósito. Então, quando Deus está estabelecendo algo, Ele está estabelecendo também uma lei. Quando Ele estabelece sua lei, Ele estabelece que a sua lei é boa. Se a lei é boa, cumpri-la vai para nós como bênção. É ou não é? Quando a gente cumpre o mandamento de Deus, o que vem sobre nós? Bênção. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Gênesis capítulo número 3. 3 não, capítulo 1. Verso de número 26. Quem achou pode ler. Verso de número 27. A primeira coisa que Deus fez, Ele disse, vamos fazer um homem. E ao fazer esse homem, disse, o que esse homem vai fazer? Ele vai ter que ser um dominador. É sobre ele que toda a criação estará sujeita. Ele vai dominar sobre tudo o que eu criei. Verso 27, e aí a gente pergunta, quem é esse homem? É o macho? E a Bíblia declara, muito bem definido. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. No texto fica melhor macho e fêmea. Não tem alteração. Quem é o homem? A Nevinha é homem? É, Nevinha, tu é homem? Hein, Nevinha? A senhora é homem? É ou não é? É, irmã Nevinha. Segundo o texto de Gênesis, a Nevinha é homem. Em que sentido? Ela é um homem fêmea. Eu sou um homem macho. Assim, todo homem macho é homem. Assim, toda mulher, que no caso é um homem fêmea. Nesse sentido, diz exatamente um sexo masculino e um sexo feminino. Isso é o homem. Não tem diferença. Deus criou esse homem, macho e fêmea, a sua imagem e conforme a sua semelhança. Papéis diferentes dentro dessa criação existem, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas eles, os dois, representam a imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Agora olha o que acontece com esse homem. Esse homem foi dado domínio. Esse homem foi dado a esse domínio não somente para o homem macho, mas também para o homem fêmea. E aí no verso de número 28, tem alguma maldição até aqui? Tem alguma coisa ruim até aqui? Então vamos ler o verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rasteja pela terra. O que é que Deus fez? Ele criou o homem com um propósito de dominar. Quando Ele criou o homem e criou o homem e a mulher agora, Ele diz claramente assim, Deus os
Ou seja, a intenção clara é que depois que Adão foi criado e depois que Eva foi criada, Deus fez uma coisa com ele: eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês para fazerem umas coisas. A primeira coisa era o quê? Ser fecundos, ser férteis. Segunda coisa, capacidade de se multiplicar. A partir de vocês vai vir toda uma geração, toda a descendência, toda a humanidade vai vir apenas desse único casal. E é isso que ele está dizendo. Só que o que eu quero declarar a respeito disso é que, ponto A, que Deus abençoou. Havia alguma coisa de errado neles? Entende que só Deus ter feito o que Ele fez, ter criado o homem, ter criado a mulher, e eles tinham perfeita saúde. Eles poderiam se relacionar como eles se relacionaram e gerar filhos, não é verdade? Tinha alguma coisa de ruim neles, alguma deficiência, mas ainda assim Deus fez o quê? Os abençoou. E abençoou para cumprir um propósito. E o primeiro propósito era exatamente gerar filhos, homens à imagem e semelhança de Deus. E esses homens à imagem e semelhança recebessem o mesmo domínio que eles receberam da parte de Deus, dominar sobre toda a criação. O que é importante nesse ponto que a gente tem que entender é que não havia maldição, não havia, que eu posso dizer, nenhuma coisa de errada neles, nenhuma estrutura que pudesse impedir deles fazerem o que eles tinham de fazer. E ainda assim Deus fez o quê? Uma coisa com ele, acrescentou a sua bênção. Eu quero uma bênção, eu quero alguma coisa sobre a vida de vocês que nenhuma criação tem, a minha bênção. Vocês estão recebendo algo, um poder, uma graça para exercer aquilo que eu estou dando. Capacidade de se multiplicar e capacidade de dominar sobre toda a terra. E isso aqui para nós é importante, porque a gente fica pensando que no Jardim do Éden não havia maldição. Na verdade, ela havia maldição no Jardim do Éden. Para que vocês não fiquem com minhas palavras, abra aí, Provérbios, capítulo número 26. Espero que seja esse verso. Verso de número 2. Provérbios 26, verso de número 2. 26. 2. Versículo 2. Vamos ler o verso 2 e 3 para que a gente entenda assim, de maneira bem clara a respeito desse verso. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas dos tolos ou dos insensatos. Ele, no verso de número 3, ele está declarando o objetivo de cada coisa, de cada instrumento que foi levantado ou criado. Ele diz que o açoite é para o cavalo. Ele diz que o freio é para o jumento. E a vara é para quem? Para a costa dos insensatos. Ele está dizendo que cada um dos materiais que serve para disciplinar cada uma da criação, no caso, o chicote para o cavalo, o freio para o jumento, mas a vara é para a costa do tolo, do insensato, daquele que não tem senso ou bom senso para agir conforme aquilo que lhe foi ordenado. E qual é o bom senso aqui? O verso de número 2 diz claramente: como o pássaro que foge, ou como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não vem, não chega, não se desce sobre a pessoa. O que Deus está querendo dizer? Que quando Deus criou o Jardim do Éden, quando Ele levantou a lei, não come desse fruto, a maldição começou. Pá. Mas a maldição nunca viria se o homem não desobedecesse. É como exatamente como um pássaro no seu vaguear, ou seja, ou como uma andorinha no seu voo. A andorinha uma hora ela vai parar, não é? Porque ela não vive dormindo, não vive batendo as asas. Uma hora ela vai ter que sossegar.
O que Deus estava querendo dizer é que a maldição ela vai permanecer sobre o jardim do Éden, mas nunca vai chegar enquanto o homem não fizer o que é errado. E ele poderia nunca ter feito o errado, e então essa maldição nunca chegaria. A maldição existia por causa que Deus declarou ela. O dia que dela comeres, certamente, o dia. Quando tu comer, essa maldição se cumpre sobre a tua vida. E a maldição é a morte. E o que é a morte? É a separação de Deus. Agostinho dizia uma coisa muito certa a respeito da definição sobre o que é maldade ou sobre o que é mal. Agostinho dizia que o mal não tem um conceito correto, não é algo concreto. O mal só existe baseado ou uma deturpação do bem. E se Deus é o sumo bem, o que é o mal? O mal só pode existir se esse sumo bem ele desaparece da vida do homem. Então, quando um homem se afasta do bem, que é Deus, e Deus não é luz, quando a gente se afasta da luz, para onde a gente vai? Se a gente se afasta do bem, para onde a gente vai? Então é isso, o mal ele só existe por causa que existe o bem. Porque quando esse bem ele é deturpado, aparece o mal. E é isso que Agostinho ele vai dizer. Quando Deus ele derramou a sua bênção sobre a vida do homem, quando esse homem se afastou do doador da bênção, o que ele fez? É por isso que cada um dos nossos pecados, irmão, cada um, nenhum, ele é uma deturpação daquilo que Deus fez de bom. Comer é bom? É ou não é? Quantos concordam que comer é bom? Todos concordam. Só tu? Todo mundo concorda que comer é bom? Mas a gente não transforma a comida numa glutonaria? O que a gente fez? Fez do que é bom um pecado. Deturpou. Todo pecado, irmão, todo pecado, ele é uma deturpação daquilo que Deus fez de bom. Tudo que é feito de bom, quando o homem consegue deturpar, aparece o pecado. Quando o homem consegue exagerar, aparece o pecado. É por isso que a bênção de Deus é preciosa, porque Deus nos dá uma coisa que somente Deus pode nos dar, o que é? Moderação, domínio próprio, controle. Isso é um fruto de Deus, ao ponto de que a gente não conseguir, a gente se ira, mas não controla a nossa ira, a ponto de fazer o que é mal em nossa ira. Mas Deus não é, a sua ira é santa, de maneira que Ele controla tão firmemente que Ele é capaz de atribuir justiça verdadeiramente sobre um delito que está sendo e que merece ser punido. E Ele mede a punição conforme a sua justiça, sua reta justiça. Quando eu estou ferido ou machucado, eu devo fazer alguma coisa. E quando eu faço alguma coisa na minha ira, na maioria das vezes não manifesta a justiça de Deus. Por quê? Porque o ato de eu praticar essa justiça, ou de me vingar, retribuir o mal que foi feito para mim, eu avanço muito mais naquilo que eu fui ofendido. Era como a lei do tabelião, olho por olho. Mas quando às vezes alguém tira o meu olho, eu tiro os teus 2 olhos. Quando alguém corta o meu dedo, eu tiro tua mão. Eu não tenho a medida exata dessa justiça. É justo, alguém tirou o meu olho, é justo eu tirar o olho da outra pessoa, correto? Mas eu não tenho essa força. Essa justiça séria e controlada, não há em mim. Então, quando um mal é feito a mim, e se eu não sou capaz de perdoar, pode ter certeza que a minha vingança será em dobro. Você já viu algum vingador ferir só um pouquinho? Não existe isso. Nunca é na mesma medida. Nunca será na mesma medida. Porque isso não está mais em nós. O pecado deturpou, inclusive, a justiça de Deus. E por isso, a gente olha agora esse mandamento e vê que Deus está nos dando uma bênção. E que essa bênção deve ser reproduzida dentro de um casamento. E aqui a gente começa a ajustar a respeito desse mandamento. Vamos para a pergunta, ele diz assim: toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus, ou seja,
ela não vem da parte de Deus, ela não tem mais a bênção do Senhor. E o que não há mais a bênção do Senhor é terrível, irmão. A Bíblia diz claramente: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção que Deus determina enriquece, te enche, é abundante, e ela nunca vai te dar dores. Mas se a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, o que é maldição? Ela empobrece e te enche de dores. Por isso devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura e disciplinada, sejamos casados ou solteiros. O mandamento não é somente para quem é casado. O mandamento é para casados e solteiros. O 7º mandamento, ele é um ensinamento para os solteiros e uma verdadeira proibição para os casados. Ensinamento para vivermos diante de Deus em pureza. E para os casados, para permanecermos puros com aqueles que estabelecemos uma aliança. Avançando, pergunta de número 109, ele diz: mas Deus neste mandamento proíbe somente adultério e outros pecados vergonhosos? A resposta é: não. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 a 20. O resultado desse mandamento, na perspectiva do Novo Testamento, é que Deus quer não somente o nosso corpo e nossa alma santos e puros. Por que Ele quer santo e puro? Porque somos templo do Espírito Santo. Por isso, se somos templo do Espírito Santo, esse mandamento cabe tanto ao casado quanto ao solteiro. 1 Coríntios capítulo número 6, versos 18 a 20, quem achou pode ler. O apóstolo Paulo está repreendendo exatamente a parte dos irmãos que começaram a andar em imoralidade sexual, e ele faz o relato claramente, antes mesmo do casamento. Ele diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Sou templo de Deus, e que se você se unir, você está pecando não somente fora do corpo, mas contra o teu próprio corpo. E aí ele continua a respeito desses mandamentos, ele diz: por isso, continuando nessa pergunta, a resposta é: por isso ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros, e tudo que possa atrair o homem para tais pecados. Para que a gente vá mais além a respeito desse 7º mandamento, a gente tem que ter 3 coisas que eu vou falar aqui hoje. A terceira são aconselhamentos. A primeira é uma compreensão bíblica do casamento. O 7º mandamento, ele vai nos dar uma compreensão clara a respeito do que seria o casamento. E a segunda coisa, os atos que são praticados, ou seja, os pecados que são cometidos no 7º mandamento, ele advém de 3 perguntas gregas que o apóstolo Paulo trabalha nesse texto. Vamos entrar na compreensão bíblica do casamento. A primeira coisa que a gente tem que entender é que casamento é uma complementaridade. Ou seja, um homem e uma mulher se complementam no casamento. A Bíblia diz, Gênesis, na criação da mulher, capítulo número 2, versos 18 ao 25, que trata da criação, do relato da criação da mulher, em que Deus fez o homem adormecer e que tirou do lado direito dele, da sua costela, fez-se uma mulher e uniu com carne, fechou com carne, melhor dizendo. Depois apresentou essa mulher e entregou. E ele diz: farei uma auxiliadora adequada, idônea, seria igual, a mesma, igual.
Farei uma auxiliadora idônea, igual, da mesma espécie, da mesma identidade, do mesmo caráter, do mesmo proceder, com as mesmas qualidades, com as mesmas habilidades. Toma, vou te dar uma mulher desse jeito, porque para você não é bom você ficar sozinho. E ele diz claramente, por que esse momento, ou essa forma é uma complementaridade? Porque homem e mulher num casamento se completam. Como eu já havia falado anteriormente, existe uma coisa nesse... Passa para o outro slide. Aperta mais uma vez. Deu mais um clique? Não, volta. Isso, dá mais um. Não, está certo. Vai. Mais um. Isso aí. Um homem e mulher se complementam, inclusive, em seus nomes. Ela foi chamada de mulher Isha. Porque do homem, Ish, foi tirado. Você percebe que o mesmo nome é um complemento do nome do homem? Ish, Isha. Só foi se acrescentada mais uma coisa nela. Homem Ish, mulher Isha. O nome é varão, varoa, macho e fêmea. Não é aqui Adão e Eva, porque Eva não é esse nome. Ishal, não é Eva. Não é desse jeito que se escreve Eva no hebraico. Esse nome Eva, ela só vai ser dado mais depois, já no período da queda. Quando o homem caiu, então a mulher começou a conceber. E ao conceber, ela gerou e ficou Ishal. E aí ela passou a ter o nome de Eva, a mãe de todos os seres viventes. E aqui é interessante porque é um complemento, ou seja, se completa o nome do homem com o da mulher. E aqui, mas isso aí é só uma grafia, é só palavra dentro do hebraico. Não, isso aqui vai mostrar exatamente o propósito pelo qual essa mulher que foi gerada no casamento vão ser completos. E aí a gente tem a primeira coisa, que é a respeito da complementaridade. Monogamia e exclusividade só se faz sentido se eles forem completos. Pega aqui o Douglas, ou a Rosana e o Will, Douglas e Júlia. Só faz sentido vocês serem um para o outro e terem um casamento só, se vocês forem completos. Por que só faz sentido isso? Porque a monogamia é exclusiva. Por quê? Porque se o meu casamento não me completa, é fácil eu entrar em um outro relacionamento, para que eu encontre o quê? Aquilo que me falta nesse casamento. É ou não é? Mas Deus determinou que deixará o quê? O homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão apenas uma única carne. Isso dá a ideia exatamente desse complemento. Essa ligação dentro desse casamento faz com que monogamia e exclusividade só sirva se houver complementaridade. Se não for para ser completo, não tem condições. Não faz sentido monogamia. Não faz sentido ter somente um único parceiro no resto da vida inteira. Por quê? Porque não me completa. Mas a Bíblia diz que Deus não fez o homem para estar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer alguém que lhe complete. Tão igual a ele, mas diferente dele, ao ponto de os dois serem uma só carne. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito da complementaridade, a respeito do casamento. O casamento, claramente, ele foi colocado para que o homem e uma mulher, eles possam desenvolver um processo tão firme e tão unido em cresça, ao ponto de um ser igual ao outro. Um ser igual ao outro. O que não tenho em mim, existe nela. E o que não tem nela, existe em mim. Para que eu possa unir essas duas coisas num só ponto. Esse é um ponto fundamental. Muitas pessoas dizem que o casamento hoje, eles são desfeitos por causa de gênio, né? O meu gênio não bate com o dele, meu comportamento não bate com o dele. Por que não bate? Hein?
Tem que complementar. Não tem como. Mas o problema nosso é que quando o pecado entrou, as nossas diferenças fazem com que a gente entenda que elas são terríveis. E é verdade que existem comportamentos na nossa vida como solteiro, tanto no homem quanto na mulher, são totalmente muito ruins. Assim como é ruim a minha relação com a Nevinha, com a irmã Noemi, com o Douglas, com a Júlia. Mas por que é ruim, Abraão? Porque eu sou um pecador diferente deles. Eu não tenho Cristo completo na minha vida. E se eu não tenho Cristo completo na minha vida, o que é que vai acontecer? Eu vou me desentender com vocês. E vocês vão se desentender comigo. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é bem clara. Somos pecadores e a gente se desentende por causa dos nossos pecados. Mas o que é que nos une? O que de fato me une a mim e a você? Mas o que é o Cristo de fato? O amor de quem? De Cristo. E que amor é esse? Como se manifesta o amor de Cristo? Como se manifesta o amor de Cristo, Júlio? Me diz. Como o amor de Cristo se manifesta para ti? Te dando roupa? Não? Ele te deixa nua, né? Como? Como será que Deus manifesta realmente o amor dele para mim? E como é que é essa misericórdia? Estou só falando dele com a senhora. Não estou falando da senhora com outra pessoa. Como se manifesta esse amor? Mas como se manifesta esse amor de Cristo para nós? Mas o que cuidado é esse? Mas lembra-se, ter saúde, acordar, se vestir, dar trabalho, a gente não pode atribuir isso à nossa própria força? Lógico que pode. Lógico que pode. Uma criança, quem me dá comida? É papai e mamãe, não é assim que uma criança diz? Aí o papai e a mamãe dizem assim mesmo, ó, foi Deus que te deu através do papai e da mamãe, não é assim que a gente ensina as crianças? É ou não é? Porque a criança não está vendo Deus, ela está vendo a mamãe fazendo a comida, o papai fazendo a comida, trabalhando e chegando a comida. Foi a mamãe e o papai que me deu. Aí você ensina, não, Deus nos deu a graça de ter força, habilidade para trabalhar e trazer para vocês aqui o alimento. Você está ensinando para a criança, mas a criança, o que ela vê mesmo, é papai e mamãe. Por que eu estou dizendo isso claramente? Porque existe uma coisa que nenhum homem pode dar. E só Deus pode. E o que é? Remissão de pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu seu Filho. Para o quê? Para que o homem não pereça. Ou seja, seja condenado pelos seus pecados, mas seja perdoado em Cristo Jesus. A força nossa de união está baseada no perdão de Deus que Ele atribuiu à minha vida, que eu peco muito mais contra Deus do que contra qualquer um de vocês. E vocês nunca pecarão tanto contra mim quanto pecarão contra Deus. Se a gente colocasse numa balança quanto a gente peca contra os seres humanos, qualquer um, e quanto a gente peca contra Deus, ninguém bate Deus. A gente faz muito mais coisas contra Deus do que contra qualquer um. E não importa qual seja o pecado, possa ser o pecado mais odioso dessa face da terra, ainda assim, não será comparável com o que a gente faz contra Deus. E é baseado nesse perdão que Deus nos dá,
que me faz entender que eu tenho de te perdoar. É com base nesse perdão que você recebe, é que você tem de me perdoar. Se a gente tem dificuldade nisso, a parábola que Jesus ensina a respeito de 2 homens devedores é bem clara. Chamou um, vem aqui, dá conta da tua administração. Não, eu estou com dívida, mas a gente vai te pagar tudinho. Pega esse homem, leva ele para vender, vende a família dele, vende tudo para que ele pague a dívida e coloca ele preso. E o homem ele se joga no chão diante daquele rei e disse: me perdoa, me ajuda, me dá um tempo que eu te pagarei tudo. E a Bíblia diz que aquele homem, o rei olhou para ele, teve compaixão dele e disse: está certo, pode ir em paz. Aí ele foi embora, feliz da vida, sem dívida. Ele encontra um conservo e diz assim mesmo: cadê a minha dívida? Paga o que tu me deves. E aí disse: por favor, me dá mais um tempo que eu pagarei tudo por senhor. E o homem disse o que para ele? Não, chegou a hora, está na hora, paga agora. E ele disse: não, por favor, me perdoa. Guardas, prende esse homem, levam ele, vende a família dele também e prende ele até que ele pague o último centavo para mim. A Bíblia declara que os amigos ou os conservos desse homem, que todos faziam parte do rei, foram até o rei. Sabe aquele homem que tu perdoastes a dívida? Ele encontrou um conservo dele, que também é do teu reino. E ele também não tinha como ele de pagar a dívida. Só que ele mandou prender. Ele, a família dele todinha foi vendida. Manda chamar esse homem. Mandou chamar. Quando ele chega na presença do rei, o que imaginaria? Depois que você chega diante de Deus, você clama por misericórdia e Deus te dá: vai, meu filho, tu está perdoado. Horas depois, o mesmo rei te chama. O que você vai imaginar que o rei está te chamando para quê? Se ele foi uma coisa muito bondosa, te dando perdão e está te trazendo de volta, provavelmente o rei vai me dar alguma coisa a mais do que ele já me deu agora. Ele chama e disse: por que tu fizestes isso com teu servo? Eu não te perdoei toda a dívida, que era infinitamente maior? Por que tu não perdoaste isso ao teu companheiro, que era irrisória? E praticaste desse jeito, dessa maldade? Não tiveste misericórdia? A Bíblia declara que ele não conseguiu se justificar. É por isso que não vai haver justificativa, irmão, da gente se separar de qualquer irmão nosso. Não há justificativa de gente se separar de qualquer nível de casamento, irmão. É porque a dureza do nosso coração é muito grande, então a gente separa, porque a gente acha que a gente é mais justo, é melhor do que essa pessoa. E o Cristo, que era infinitamente melhor, ele não quis se separar de mim nem de você. Ele preferiu morrer do que se separar. Ele preferiu morrer para transformar você, para ele andar junto com você. Mas o nosso coração, quando se aparta do bem, ele se aparta da graça, da misericórdia, se aparta das virtudes. E tudo que sobra para nós é justiça. Tudo que sobra para nós é nossa felicidade. Pelo menos é o que a gente julga. É mais feliz. Não é? A que pesa a tua felicidade? Olha para Eva e disse: árvore boa para dar entendimento, agradável aos olhos. Vou comer porque é muito boa. E comeu. E qual foi a felicidade dela? Qual foi a grande felicidade que a gente tem tido em desobedecer a Deus? Aonde está a nossa felicidade? Aonde a gente chega? A que preço a gente paga porque a gente quer a nossa felicidade e não a felicidade que Deus tem derramado para nós? É muito pesado, né? Carregar um irmão, carregar uma irmã, carregar o nosso cônjuge, carregar. Eles são todos errados. Eles fazem tudo contrário a mim.
Ele caminha para a esquerda e eu vou para a direita. E o que Cristo está fazendo por você? A Bíblia diz que é Deus que nos segura com a mão. É ou não é? É Deus. Se é Deus que te segura com a mão, se Deus é o que te segura, não é você que segura Deus. Porque a nossa intenção é como, você já viu criança? Talvez aqui não aconteça muito porque estamos numa cidade interior. Então, a distração das crianças aqui na cidade do interior é bem mais fraca. Na capital, no trânsito, nas coisas que são barulho de um lado, barulho do outro, agitação. Você segura a mão da criança pelo pulso. Porque é rápido que ela se distrai, não é não? Você não espera ela segurar, ela ficar firme na tua mão. Você segura pela mão. Porque se você não segurar, e ela estiver segurando, ela vai soltar a tua mão, e já foi. E quando você vê, o acidente já aconteceu. Então, para você evitar, você segura aqui, porque ela não tem como desvencilhar do teu braço, não tem como segurar a tua mão. Esse é o exemplo claro, quando Deus tirou Noé e as suas filhas e a sua esposa da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia é clara que Ló estava ficando com medo, não, vai cair, vai destruir toda a cidade, vai matar, eu não vou conseguir sair. Ele estava petrificado. O anjo, sabe o que ele faz? Ele pegou na mão de uma, pegou na mão do outro e arrastaram eles para fora. Vocês vão ficar aqui com medo e apavorados, eu vou arrastar vocês, e colocaram vocês para fora, e colocou eles para fora, e disse, agora vão, e não olhem para trás. É assim que Deus faz com a gente, amados. Ele não espera que a gente se segure nele, Ele segura a gente, porque por nós mesmos nós não vamos sair do pecado. Mesmo na nossa dor e no nosso sofrimento, a gente ainda quer viver nesse dor, quer ainda viver nessa maldade, quer ainda viver nesse pecado. Vi agora um caso que eu fiquei escandalizado. Dentro de um casamento. Um casamento entre cristão. Uma mulher, essa mulher casada, né, cristã, ela teve que se submeter a uma cirurgia. E a cirurgia dela foi muito complicada, então ela teve que colocar uma bolsa de colostomia. Lógico, com alguém com uma bolsa de colostomia não tem condições de se fazer sexo, tem? Tudo bem, esperou. Aquele homem esperou. Aí terminou o processo. Chegou o dia de te retirar a bolsa de colostomia. E esse homem disse assim mesmo para ela, disse, não tira não. Eu quero usar isso para fazer sexo. Você entendeu isso? Você entendeu essa loucura? Não é do mundo, irmão. De alguém que conhece a Deus, que casou na igreja, que conhece os mandamentos, e ele quer ter uma relação sexual por um orifício que foi projetado e feito pelos homens até o tempo de cicatrização daquilo que deve ser normal. Ele olha aquele orifício e quer ter uma relação sexual naquele orifício. Não estou falando como temos só a gente adulto, não é sexo anal, irmão. Que já é um absurdo. Por algo aqui, irmão. Você entende a dimensão onde a gente está no mundo? Vocês se escandalizam com isso? O mundo se escandalizou com isso. E não veio do mundo, irmão, veio de nós. Entende a perversão que a gente já se encontra nessa terra? O nível de perversão em que a gente não tem conhecimento do que está acontecendo em 4 paredes aí nesse mundo.
A gente não tem dimensão, mas Deus vê tudo, amados. E Deus vê de maneira odiosa isso, abominável. E Deus poderia matar esse sujeito, fulminado uma vez só. Porque Ele é Deus, Ele nunca mudou sua prerrogativa, Ele executa o seu juízo a hora que Ele quiser, e Ele deixou esse homem viver, amados. Para que a igreja soubesse hoje, pela minha boca, a perversidade que há nesse mundo. E se entre nós há perversidade, irmão, o que está acontecendo lá fora? É porque estamos entrando num dia das igrejas mais difíceis, os dias mais tenebrosos da igreja, onde o amor de muitos vai o quê? Se esfriar, porque a iniquidade está grande. O que é iniquidade grande? Um sistema todo formado para o homem pecar, e pecar de maneira perversa, sem que ele possa, de forma alguma, dizer: é só um pecado, é só alguma coisa, é a minha felicidade. Essa é a perversão. O 7º mandamento, ele vai nos ensinar a entender o que é pureza, o que é um casamento. Ele é completo. A segunda coisa que ele vai nos ensinar é o relacionamento que esse casamento ele tem. Ele traz exatamente como eu falei já na pregação de domingo, quando Cristo ele faz o primeiro milagre é transformando a água em vinho dentro de um casamento. Exatamente, que Deus está mudando a estrutura daquilo que é perverso, daquilo que foi pervertido, que está lá no início, no germe, e muda essa coisa, transforma para uma coisa gloriosa. E o relacionamento entre Cristo e a igreja é um modelo para o casamento entre o marido e a esposa. E a complementaridade só faz sentido se esse casamento realmente for completo. Assim como Cristo completa a igreja, não a igreja completa a Cristo. Porque Deus é autossuficiente, Ele não precisa ser completado por nada nem por ninguém. Mas nós, os seres humanos, fomos criados e só podemos ser felizes, estar satisfeito em Deus. Porque a Bíblia é clara que quando Deus criou a mim e a você, Ele colocou a eternidade no nosso coração. Eclesiastes capítulo número 3. Eu coloquei a eternidade no teu coração. Como tu colocaste uma coisa no meu coração que é tão grande, chamada eternidade, que só o eterno para satisfazê-la. Eu só posso satisfazer uma coisa se eu tenho uma mão que só pode caber 5 quilos, só 5 quilos vêm para a minha mão. Mas se para a minha mão só a eternidade é completa, só algo que seja eterno para completar. E só Deus é eterno. É por isso que Deus completa o homem. É por isso que Deus satisfaz o homem. É por isso que a igreja, ela só é completa em Cristo. E quando ele diz que esse casamento é um modelo, o casamento, no caso, é um modelo para o casamento entre um homem e uma mulher, a base se reside exatamente numa diferença que há entre um homem e sua esposa. Dentro desse casamento, a base está para o homem, amor, liderança e sacrifício. Para a mulher, amor, submissão e respeito. Se nós não cumprirmos esses 2 requisitos, esse casamento vai entrar em colapso. E para que esse casamento não entre em colapso, cada um tem que voltar aos seus papéis originais. Deve haver amor, deve haver liderança e deve haver um sacrifício. Esse sacrifício é baseado no amor sacrificial, como Cristo se sacrificou pela sua igreja. E para que Ele se sacrifica para essa igreja? Para que Ele torne essa igreja muito melhor do que é. Para que essa igreja seja como Ele é, pura, santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. O que Deus está querendo dizer? Que o homem, quando ele se casa com uma mulher, ele tem um propósito claro de amar essa mulher de maneira sacrificial, para que essa mulher se torne muito melhor do que ela era quando solteira. Porque se o casamento não faz isso, tornar ela melhor do que ela era solteira, é porque não está havendo sacrifício da parte do homem. E um sacrifício ninguém gosta, amados. Não existe sacrifício que é, oh, que maravilha, vou me sacrificar. É por isso que a gente não vê muitos sacrifícios. Porque aquilo que é fácil e simples não é um sacrifício.
Mas aquilo que dói, isso é um sacrifício. E aqui, ele está dizendo exatamente, do lado da mulher, o amor da mulher, ela reside num amor submisso, em que se submete à liderança deste homem. E ao mesmo tempo respeita a forma como ele faz tudo para que exatamente esse casamento caminhe. Mas quando há uma falha em cada um desses papéis, amados, você pode ter certeza, as pessoas vão dizer, não, isso eu não sou feliz. Vamos separar. A segunda coisa que a gente vê sobre o casamento é que o 7º mandamento tem a intenção clara e o objetivo claro de proteger esse casamento e promover, logicamente, a proliferação da espécie ou a formação de filhos. E aqui eu queria mostrar algo para vocês antes mesmo de eu entrar nesse texto. Deixa eu ver. Que é Malaquias capítulo número 2, verso 13 e 15. 13 a 15. Malaquias capítulo 2, verso 13 a 15. Quem achou pode ler. Capítulo 2, verso 13 a 15.